Você já viu aquela prestação de serviço social que acontece nas creches, nos hospitais, nos asilos, aonde vai alguém orar pela pessoa? Normalmente você deve ter visto em hospitais. E esse chamado para dar essa assistência social através da oração, ela está envolvida com a capelania. E a capelania, ela é uma habilitação que você pode ter para exercer essa função. Então, nós estamos aqui hoje com 2 capelões, que são o pastor, né? Doutor, mas pastor Valdemiro Luz, a sua esposa Jussara Luz, e eles são capacitados, preparados para exercer a capelania hospitalar. Eles vieram aqui dar uma super aula para a gente, explicar o que você precisa fazer e contar um pouquinho da história, de como que você, sua família, sua igreja, a sociedade onde você está, pode melhorar através da capelania. E hoje, sobre a capelania hospitalar. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, é uma honra estar com vocês aqui. Sabemos que aqui no Brasil vai ficar por pouco tempo, estão retornando para a Europa agora, né? Passar uma boa temporada lá. E nós vamos saber sobre capelania lá também. Sim, né? Sim. Boa tarde, missionária Carol. Em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade. Por quê? Porque a obra do Senhor, o Senhor levanta pessoas para que sejam úteis na obra. Então seja útil, a palavra é essa, né? Nós temos que servir a tempo e fora de tempo. A capelania, ela é um instrumento em que nós, eu, você, qualquer pessoa é chamada. E você descobre o seu chamado, e você entendeu que você é vocacionado. E você tem que fazer o melhor, não é para você, não é para mim, não é para Carol, é para Jesus, é para o Senhor, a obra é dele. Você é um cuidador de pessoas, você é um agente de milagres, um agente de salvação. A capelania te dá o norte, te dá a direção de como você vai fazer isso de maneira correta. E de forma legal, dentro da legislação reconhecida em mais de 120 países. E ainda tem uma questão, né? Precisa ser pastor? Precisa ser missionário para ser capelão? Não. Olha só, é para você, ou que está iniciando, ou já fazer que nem minha sogra é líder de intercessão na igreja, as irmãs do coque, né, que a gente fala assim, a geração maravilhosa, graças, eu sou quem sou pelos joelhos dobrados da minha sogra. Dessa geração. Exato. E ela fez o curso de capelania junto comigo, e ela apaixonou, porque ela sempre fez visitas, mas o grau de conhecimento foi agregado. Então, é claro que ela tem uma experiência parecida com a do senhor, né? Que já são 40 anos fazendo visita hospitalar. Quase 40 anos, isso aí de toda sorte de pessoas, cultura diferente, sabe? Países diferentes, condições sociais diferentes, credo religioso diferente, mas o nosso Deus é um só. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma. Então, o crente, ele também está em constante processo de aprendizado e de aperfeiçoamento. Com certeza. A obra do Senhor, ela ainda está em curso. A gente estava falando sobre isso, né, pastora Jussara? Que eu já aceitei a Jesus faz 20 anos e ainda estou no processo de mudança. Todos os dias, eu defendo, missionária, que até hoje a obra do Senhor, Atos dos Apóstolos, ainda está sendo escrito. Nós estamos escrevendo esses atos. É um ato, isso aqui hoje é um ato. É um ato missionário, é um ato profético, é um ato de capelania, porque estamos divulgando um trabalho que é do reino. Exato. Isso é um ato que está sendo escrito num livro. Talvez você, nós não vejamos esse livro, mas um livro da vida, as ações, o dia, a hora em que nós investimos. Você não gasta tempo, você investe tempo na obra do Senhor. Ele te deu vida, te deu saúde, te deu inteligência, te deu um dom. Uns cantam, uns pregam, uns falam, uns oram, uns intercedem, mas alguns fazem assistência social. Mas nós temos que nos dispor a fazer, sabe? E mais importante, você vai ter que agregar. Quanto mais você tem uma cozinha bem equipada, você consegue fazer um leque maior você oferece coisas menos para sua família. A gente, como entendemos o seguinte, biblicamente,
quanto mais você busca a Deus, mais você se torna cheio daquilo. A capelania vai te direcionar. Hoje, eu tenho vocação para trabalhar na parte de saúde, a parte hospitalar, porque você, indiretamente, não é só o doente. Lembra que ele tem uma família e tem um profissional que trabalha ali. Tem alguém que está visitando Tem um leque de ali. pessoas em volta, né? É muito abrangente, porque a gente vai, eu vou visitar a Sara, mas a Sara pode ter um parente, um amigo que está lá naquele momento e naquele dia ele é impactado. Nós somos apenas o instrumento. A mão continua sendo do Senhor. Existe o martelo, existe o prego, existe a parede. Nós temos aqui nos dispor. A mão do Senhor quer nos pegar e ó. E a capacitação, sabe, te ajuda muito, porque você se encaixa. Existe uma diferença, então, do processo de quando você ficou 20 anos fazendo a capelania sem estar habilitado por um processo educacional pela capelania, porque existem cursos até de um dia para te introduzir à capelania. Sim. Claro que existem até mestrados sobre capelania, mas a gente está falando sobre, pelo menos, de você estar habilitado. E deu diferença para você. Não é só uma questão... Pode abrir a carteira aí. Não é só uma questão de dar uma carteirada, né? Não é. Pessoal, Pelo contrário, nós não gostamos disso. Entenda que as pessoas adoram a credencial, a famosa carteirada, mas não é capacitação. Quando a gente faz de uma maneira autodidata, que não é errado, a gente pensa que eu chego lá e Deus vai fazer. O Senhor não se submete a nenhum de nós, nem a nós e nem àquele doente. Ele tem o tempo dele trabalhar. E ele trabalha e trabalha em mim, e trabalha em você. Por quê? Porque ele quer que nós busquemos na palavra dele capacitação. No início, Moisés preparou Josué por 40 anos, gente. 40 anos. Paulo preparou Timóteo por quantos anos? Lucas, era o médico, foi preparado por quantos anos? Nada vem pronto. É esforço, é dedicação, oração, jejum. E eu volto a falar, o chamado, Deus já te deu, você tem que entender o seu chamado, se encaixar, Carol. Por quê? Nos últimos tempos agora, a humanidade sofre, a humanidade está gemendo, e a Bíblia é muito maravilhosa. Jesus ensinou, olha, eu rogo ao Pai que envie trabalhadores para a obra, porque a obra é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, se você tem um chamado, se você tem afinidade, não é que você vai trocar, cuidar, medicar, mas você vai trocar, cuidar, medicar espiritualmente. Exato. Sim. Um apoio emocional primário, né? Depois o espiritual. E as pessoas confundem, nossa, mas eu tenho que saber a Bíblia de cor. Não, você precisa só permitir. Claro que você vai estar estudando a Bíblia, você vai estar tendo o seu devocional, por comunhão com Deus. Você sabe algo que você falou muito importante? Naquela época, anos atrás, a gente era um bloco de anotações com o nome da pessoa, a data, a visitação, e ela assinava no final, como uma Bíblia. Hoje nós temos uma variedade de Bíblias, de versões, de linguagens, e Deus é bom e todo mundo tem acesso à Bíblia hoje, de maneira digital, num aplicativo, ou ela física. A gente tem, mas também você pode andar com os textos prontos ali, existem diversos textos, inclusive. Se eu for numa UTI, um paciente, Carol, que ele está em isolamento, certo, a minha Bíblia vai estar contaminada. Eu não vou, como é que eu vou desinfectar papel, couro, corino, plástico? Então eu já levo os textos prontos, já tenho os textos prontos para aquilo. Porque eu não vou ter que desprezar uma Bíblia. E é uma palavra preciosa que ela pode alcançar muitas pessoas. Olha, então, a primeira dica da visita hospitalar tenha textos o qual você pode entregar para a pessoa, né? Ou utilizar naquele momento lá para depois ser descartado. A gente marca, inclusive. Aí a gente marca isso aí, então você sabe, olha, como nós temos aquela coisa para fazer lá na UTI, lá no Hospital em Aparecida. Então a gente já sabe mais ou menos que vai direcionado, está na UTI, então não vou levar uma das Bíblias. Inclusive, então, esses são os passos para quem está fazendo a visita hospitalar. Você ter mais de uma Bíblia, ter textos prontos no caderno de anotação, num bloquinho, você já leva o texto pronto. Porque é uma coisa que é quase que 100%. Você não vai orar só pelo doente, só pelo enfermo. Você vai orar por alguém mais. Com certeza. Se você for de transporte público, você pode ter uma literatura, você fornece na porta do hospital para o porteiro, para a recepcionista, para o
para a pessoa do elevador, para a pessoa do lanche. Agora, como é interessante, quando você está citando todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema do hospital, como é interessante, eu já fui orar e eu não era capelã. Sim. E aí foi uma burocracia, foi um terror, teve que ter intervenção do diretor, da família, só para eu ir lá fazer uma oração. Quando você se torna capelão, você faz a apresentação do seu crachá, né, da sua carteirinha, não é a carteirada, a carteirinha, né? Aqui eu vou pegar de exemplo, por exemplo, essa credencial. Você faz a apresentação, mesmo essa aqui que está tudo em inglês, a aceitação é 100%. E eles já direcionam os outros todos, olha, ele é capelão. E aí facilita. Abre uma porta. Abre totalmente. Você é uma pessoa capacitada, você se capacitou. E é uma coisa que se torna essa quase, legalidade maravilhosa. É quase que interdenominacional. Exato. Porque você pode orar por um católico como por um evangélico, como nos rótulos de protestante. Por uma pessoa que um ateu, ou uma pessoa com porque às vezes o ateu africana. está lá em coma, mas a família, por favor, ora por ele, porque às vezes é a avó dele, a mãe dele. Na pandemia, nós íamos visitar clama. Aqui no... Onde que o Cristóvão fica aqui na Portugal, ali na Bueno, Marista, e nós íamos toda semana visitar um rapaz, era a pedido da família. E uma certa ocasião, tinha diversas UTIs, eu entrei no andar errado e a senhora me pegou. O senhor é o padre? Eu disse, não, eu sou o pastor, mas o senhor serve. Acabei orando por ele. O padre chegou, fiquei amigo do padre. E a gente não estávamos partilhando, dividindo, mas a obra tem que ser levada. Sim. E ele entendeu que eu não fui roubar o paciente dele, fui levar a palavra de Deus, de conforto, porque a palavra final, e Provérbios é muito claro, o homem tem planos, projetos, desejos, mas a melhor resposta vem do nosso Deus, sabe? E a gente entende que, no final, você escutou, não foi, amor? A moça perguntou, o senhor é pastor, né? Ele disse, eu sou pastor capelão. Ah, então tá bom, de que igreja o senhor é? E isso eles viram a seriedade, porque é um trabalho sério. Você não é mercantilista, você não está vendendo um trabalho, você está oferecendo um trabalho. E a capelania, gente, o servir, né? Exato. É o servir. Mas a capelania, ela tem várias nuances. Ela quer aquela nuance que a pessoa às vezes não quer fazer um serviço eclesiástico. Sim. Né? Não quer seguir carreira dentro da igreja, carreira, gente, no sentido de trabalho, não quer ser diácono, não quer ser missionário, não quer ser presbítero, tá? Sim. O chamado dele é servir aos irmãos como um dos santos. Aliás, é ao contrário, né? Nós todos é que ficamos servindo os santos, né? Mas ele tem uma questão. A capelania, a pessoa pode se desenvolver tanto ao ponto de se tornar a profissão e com ganhos nisso. Por exemplo, o militar. A militar, eles oferecem até o curso interno deles também, né? A capacitação deles. Quando eu era militar, eu fui militar por 6 anos e meio na Força Aérea. Hoje em dia, a Força Aérea só tem 80 mil homens, na época eram 60 mil. E aí, na nossa região, só tinha um capelão e era padre. Mas eu já era evangélico, já era cristão, e aos domingos eu fazia questão de dirigir. Eu pegava ele da casa paroquial, levava ele para a capela da nossa base, que a mulher do nosso comandante era muito católica, reformaram a capela e ia levá-lo. E ele, na época, era tenente Santos, ele hoje em dia já deve ter para a reserva, né? E ele gostava, ele sabia que eu era evangélico, mas eu dirigia de domingo para ele. Mas eu me dispus, é uma coisa voluntária, você tem que ter... Ele levava a palavra para militares, e nós tínhamos diversos pastores, uma unidade de 700 homens, a base aérea tinha. E aí o que eu aprendi com isso? Nós fazemos um culto exclusivista, um culto fechado na hora do almoço, a gente se reunia em sala de reunião, a gente não expandia. E aí o que o Senhor nos direcionou? Não para o hospital. Passando tempos depois eu fui transferido da base aérea para o hospital. Lá no hospital nadava de braçada, porque eu ia de enfermaria em enfermaria, conversava, deixa eu orar, porque eu encontrei amigos ali desviados, pessoas que tinham parentes evangélicos e estavam dentro de um quartel, porque um hospital militar é um quartel. Então era de visita, tem que ser respeitado, aquela coisa toda. E eu lá dentro, eu aproveitava a oportunidade e falava de Jesus, sai daqui, vai no culto. Eu tenho um diferencial comigo, Carol,
Que eu não digo, vá nesta igreja ou naquela, procura uma igreja para você Claro, congregar. tem que ser. Sim. Quantas vezes a gente já não ganhou alguém para Jesus e não está congregando junto com a Não, gente? não. Esse é o diferencial. O capelão ele vai em nome de Jesus, para uma alma que é do Senhor, ela não é daquela placa. Agora você tem que ter esse discernimento. O Senhor te capacita e te ensina a ouvir mais, falar menos. E quando você falar, você vai falar, não, realmente, eu vou procurar uma igreja. Aquele último paciente que nós fomos visitar, que o Senhor te usou para ganhar aquela alma, e eu perguntei, Carol, como é que está? Não, ele vai congregar, tá no caminho. Porque foi feito um trabalho organizado, sistemático, um trabalho contínuo, não é só, nós brincamos muito isso, sabe, né, amor? Que não adianta só pegar o peixe, você tem que cuidar do peixe, senão ele vai morrer, não pode. Agora, posso pegar aqui um pouquinho? Pois não. Carolina, para se ter isso daqui, para ser um capelão, primeira coisa que a pessoa tem que ter uma comunhão com Cristo, ela tem que ter o amor pelas almas, ela tem que saber isso na essência dela para com Deus e Deus para com ela e dizer, eis-me aqui. Eu estou aqui para aprender e para buscar almas. Isso. É verdade. A Carol falou isso, que as pessoas querem ver só por uma credencial. Não é isso. Não Por é. uma credencial, por uma carteirada. Não. Antes disso daqui, tem que ter o amor. Não é o ágape, porque o ágape é do Senhor. Mas é o que Ele nos concedeu. É aquela coisa, a gente já fazia antes de estar habilitado. Quando a gente está habilitado, a gente vê É o a chamado. diferença. E é né? o chamado. É, a diferença. Mas é aquela coisa que a gente estava comentando aqui, gente, antes da gente iniciar, nos bastidores. Quem aceitou realmente a Cristo e começou a transformação não consegue ficar calado. Não. Você É viu semana impossível. Se passada- você fica calado e não quer falar das boas novas para o outro, é porque você ainda não teve a conversão. Concordo. Você falou assim, ele ouviu falar, mas não teve um encontro genuíno com Jesus. Genuíno. Ele pode ter visto Jesus lá no final da rua, mas ele não foi ter com Jesus. Porque não tem como a gente, outra vez, me falar assim, você quer que fulano aceite a Jesus para o seu ego? Eu falei, não, porque eu não sei quanto tempo eu não vou estar aqui. Amém. E essa pessoa, ela vai sofrer ainda na vida, mas ela sofre diferente quando está com Jesus. É diferente. É um Você tem sofrimento. como, ela é aparada por Jesus, ela consegue transcender os problemas quando está com Jesus. Sim. Sem Jesus Amém. e sem os amigos em volta, como é que ela vai fazer? Não faz. Não consegue. Não faz. Nós conversávamos hoje, a gente saímos para a rua. Esse dia você estava pregando, eu falei para ele, você estava pregando em Atos 28, né? Paulo falou muito claramente naquele naufrágio que nenhuma alma se perderia, mas o Senhor falou antes a ele, no sonho, na revelação, que seria necessário passar pelo naufrágio. Então, o servo, a serva do Senhor, ele sabe que isso é um processo de contínuo aperfeiçoamento, de contínuo crescimento, mas as intempéries vêm. Às vezes a gente pega uma negação, e é normal, às vezes a pessoa não querer. Ela foi fazer um trabalho de capelania no Chile, foi evangelizar num país católico, as pessoas só voltaram a agredi-la. E é interessante que o espírita, o umbandista, ele tem mais respeito do que algumas regiões, não no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, os católicos. Sim. Eles são muito ortodoxos e aquela imagem, a gente pode ver pelo que aconteceu com os jesuítas aqui no Brasil, né, no Sim. início. Mas o brasileiro, ele acaba deixando as coisas um pouco mais leve. Mas fora, eu também não podia. A gente sabe que em partes da Europa, se você fala, você vai preso. Nossa, nós vimos na Suíça, nós perguntamos como é a capelania hospitalar aqui. Isso é a primeira vez que nós fomos. É muito difícil porque você tem que ir na autorização no cantão local, você paga uma taxa por um determinado horário. E se você exceder aquilo, você paga uma multa, e a multa é pesada. Mas em compensação, nas praças públicas você tem um espaço para o usuário de drogas, você tem um suporte médico, as pessoas que fazem o comércio sexual, tem todo um apoio da estrutura da sociedade. E nós vamos na contramão. Mas porque a gente está investindo na eternidade. E uma coisa muito preciosa que são vidas.
E que você falou, pastora Carol, eu chamo de pastora porque tem noção, isso é uma questão temporal, o tempo do Senhor, mas entendemos que o tempo ele é muito breve, então a gente tem que sempre buscar, como a Sara falou, buscar a direção do Senhor, buscar unção, buscar o discernimento, a revelação e ir, porque a gente não sabe quanto tempo aquela pessoa terá. E depois, como é que nós ficaríamos, Carol? Aquela questão do medo. Eu tenho essa questão de chegar na frente do Senhor e falar: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Eu assim, Senhor, eu tenho. Falei, nós é o único medo que eu tenho. Que nós temos, porque quando nós voltamos de África, foi uma senhora, uma irmã, hoje em dia virou amiga em Cristo, ela até já congregou conosco, e ela disse assim: nossa, eu queria tanto ser, eu estou afastada, eu já me reconciliei, e eu comecei a dirigir. Eu falei: Sara, se acontecer um acidente com essa moça, se ela morrer na estrada, como é que eu vou negar o sacramento do Senhor para ela, uma coisa sagrada para ela? E tempos depois ela se reconciliou totalmente, casou, hoje em dia ela está em paz com o Senhor. Mas a gente tem muito medo. É um temor, né? Mas sabe que eu vou falar uma coisa, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, sabe? E que o medo não vem de Deus. Sabe? Todo investimento que você fizer na obra do Senhor é útil, é financeiro. Às vezes você se priva para fazer investimento no curso. Você não sabe quantas portas o Senhor vai abrir para aquela pessoa. É verdade. Vale a pena o sacrifício, vale a pena o investimento, vale a pena, sabe, você todo o tempo buscar mais o Senhor. Porque uma alma, imagina, você tem... E eu acredito muito em galardão, Carol, me perdoe. Mas nós estamos... O Senhor nos vem buscar a sua igreja e estamos lá e você vai um dia, determinado pelo Senhor, um belo dia, daqui a sua coroa cheia de pedras, de brilhante, e a minha coroa lá, uma pedrinha só, eu fiz a sua fé salvífica. Não, você já foi alcançado, agora alcance pessoas, é um instrumento verdadeiro. Esforça-te, né, Josué 1:9, esforça-te, tenha bom ânimo, né? Nós fizemos esse curso recentemente, que a Carol vai fazer um ano, né, Carol? Foi para a nossa igreja e já é o segundo. E esse é o quarto que eu faço. Eu poderia ter feito só um, parar. E eu até mandei as credenciais para a Carol, até foi comigo lá. Mas cada vez a gente aprende mais. Cada vez a gente aprende mais. E a gente entende o seguinte: eu vou falar uma coisa muito séria e é espiritual ao mesmo tempo, é do homem. A gente não está aqui para disputar com ninguém. A gente está aqui para fazer a obra do Senhor com excelência. Amém. As pessoas conversam assim: também tem, a minha também é internacional, a minha também é isso, tem aquilo. Aí você vai conversar com aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, e a gente vê qual é o amor pelas almas. Se ela chora, se ela paga preço, se ela sai de casa debaixo de chuva para visitar alguém no hospital, se ela chega à tarde em casa, se ela chega de madrugada, se ela larga as coisas, sabe? O Senhor quer equilíbrio, Ele quer o meio termo de nós de tudo. Sim, sim. Mas você tem que entender o seu chamado. Exato. Sim. Quando é um chamado, é claro. Agora, pode uma pessoa ser capelã e às vezes ela não ter o chamado para o hospitalar? Pode. Tem o empresarial, tem o escolar, tem o militar, tem a assistência social para posse, desastres, tem para luto. Sim. Onde tem pessoas, tem capelania. Pronto. Aí você vai ver aonde você tem... Se você... eu tenho facilidade de estar lidando com fazendeiros. Quantos fazendeiros não recebem uma visita? Você vai contextualizar. Não é verdade? A sua linguagem vai ser uma linguagem não grosseira, mas você vai, como Jesus pregava por parábolas, você vai fazer seu trabalho lá. Eu vou te ajudar a consertar. E capelania é isso, é mãos no arado, mão na obra. Eu vou consertar o teu curral, a tua cerca. Eu vou buscar peça para o teu carro, para o teu óleo. E você vai, escuta o louvor, leva a palavra, o Senhor te dá. Olha, eu vou mostrar algo aqui, Carol, se você me permite. Então, vamos fazer agora um corte especial, porque eu quero que retome, de levar a palavra e o kit especial. Esse é um kit de... Nós chamamos aqui um kit necessidade ou um kit emergência. A gente apelidou, denominou. Por quê? É voltado para o hospital. A prisão não muda muita coisa. O que é que ele contém? Coisas simples que você não gasta R$5 para montar um kit desse. Aparelho de barbear, bem barato. Uma escova dental, tá? É nova, tá, gente? É zero. É zero, é para doar. A gente pega isso para doar. Sempre eu tenho 1, 2, 3 lá em casa pronto para visitar um doente. Ou um acompanhante, um hospital público. É claro que esses kits também eles passam pela aprovação do hospital lá na entrada, né? E é uma coisa que a gente procura customizar. O sabonete.
A literatura, às vezes você pode colocar uma pasta de dente. Literatura, você compra um pacote de 100 unidades, você não gasta R$5 lá nas livrarias evangélicas. Certo. Um sabonete não custa R$2. Isso aqui não custa R$3. Isso aqui custa R$1 e a pasta... Menos de R$10 você já montou. E se você montar um grupo de visitação hospitalar, se você fizer lanche com a permissão da sua igreja, você consegue montar kits para distribuir com o paciente, com o acompanhante. Ou às vezes você não tem condições de tempo de visitar, mas tem um dinheiro para ajudar, você pode estar contribuindo para quem está indo visitar. Sim. Colocando a gasolina para a pessoa ir, porque às vezes quantos nós estamos tentando montar equipes, né? E a gente vê que às vezes o que está mais disposto não tem nem como se deslocar. Então a gente tem que pegar alguém que pode pegar o veículo para auxiliar, porque é um tempo certo, às vezes a gente está numa cidade, uma capital, não é tão fácil. A logística é grande. Logística é... Você pega 2, 3 ônibus. Então, 2 pessoas, né, se envolvendo nesse processo, às vezes uma dando um suporte externo e a outra dando suporte interno na nossa Irmãos, hospital. biblicamente, Carol, a Bíblia diz que Paulo agradecia as ofertas das igrejas da Ásia, de Roma, para a igreja aqui necessitada de Jerusalém. Sim. A obra é feita por mim, por você, por Por todos. todo mundo. Por mais estapafúrdia, por mais sem sentido, é um kit, gente, é um saco plástico, isso aqui não custa centavo. Então, esse kit, o senhor leva uma Bíblia que possa ir, não é a Bíblia do dia a dia dele, é a Bíblia que ele vai levar para o hospital. Sim. E em caso de UTI... A marronzinha, que é uma visita normal, uma enfermaria no apartamento, é toda marcada com os textos já. Tem os textos em verde e tem os textos em vermelho, customiza. Olha só. É, customizado, tá? Para poder se organizar rápido, mais né? fácil ainda. Mesmo porque você tem um tempo, você tem time time rápido. Paciente de isolamento, a gente já leva os textos prontos, porque se eu tiver que rasgar a página, ficou lá. A minha Bíblia não vai ficar. É um paciente necessitado, veio do interior, veio de urgência, transferido, não tem parente, não tem celular, não tem nada. E o hospital, o serviço social às vezes não tem, então você fornece aquilo. Mas a palavra está aqui, gente, uma literatura, sabe? Salmo 23, João 15, sabe? Às vezes você não tem nem tempo como conversar com a pessoa, mas só o fato de você estender e entregar um kit para ela já é um amor. Mas eu vou voltar 40 anos atrás, 37 anos atrás, quando eu estava com o presbítero Skit, depois o pastor Skit, ele não levava o kit, levava a literatura. Eles compravam de muitas e tinham desconto, e eu era o pajem, então eles iam e eu carregava a sacolinha, o saco plástico para a literatura, para dar mesmo dia de transporte da Beneficência Portuguesa, um hospital católico, e todo mundo nos conhecia lá. Lá veio os crentes da oração. tinha um rótulo, né, um apelido, lá veio os crentes da oração. Apelido. Porque a gente é rotulado, sabe? E leva o nome de capelão, capela. O que é capela? Todo mundo se abriga, se protege. E se você não passa só a chuva ou o sol, ali é o local, tá? Para o católico, eu não sei, para nós é o local da morada do Senhor. Seja capela na vida de alguém, se capacite. E o capelão, a gente falou sobre várias, né? Inclusive nós vamos ter uma formação para 12 habilitações de capelania, né? Agora lá na igreja, em abril. Material, higiene pessoal. O que eu recomendo? Esses anos de visitação. Um álcoolzinho para você limpar suas mãos, tá? Um papel, guardanapozinho, com os toalhazinhos, mas você tem o seu material de dependendo trabalho. do local, uma máscara Uma também, máscara, luva, dependendo. Tudo isso a gente anda sempre com isso. Sempre tem que ter. Tem material de Santa Ceia para uma pessoa que serve o Senhor. Já levar a Santa Ceia para quem já é batizado nas águas. Se você é um obreiro capacitado, gente, tá aqui. O óleo de unção, existem processos, tá? Não é que você pode chegar lá e colocar óleo de unção em todo mundo, não, gente. Nós não mas recomendamos. é bom às vezes você ter até para doar, né? Vou te explicar por quê. Você vai visitar um paciente num hospital de urgência e emergência? Pode. Um hospital de urgência e emergência é uma realidade, tá? Agora imagina um hospital de um paciente transplantado de medula óssea, um TMO. Aquele paciente está imunodeprimido, ele tomou muito quimioterápico para não haver rejeição. Se você espirrar nele, o transplante de medula vai por água abaixo. Você pode até matá-lo. Você não leva plantas para o hospital.
Você não vai cheio de adorno. Adorno é o brinco, a mesma essa aliançona, gente. Um O monte de relógio, casaco, não, um você monte vai. de roupa solta. Cada caso é um caso. A cor da roupa. Eu não sei se Neutra, vocês né? viram, eu procurei, geralmente eu gosto de visitar branco, verdinho ou um azul, né? Sei lá, azul clarinho. Tom pastéis Um também. tom pastel, não é uma coisa agressiva. Jamais preto. Você tinha me falado, eu falei assim, Vermelho. preciso gravar isso. Né? Por quê? O paciente está lá. E tem pessoas que elas têm uma intolerância, ela tem sensibilidade ao sangue. E ele pensa que tudo é sangue. Então, ele está vendo uma cirurgia a céu aberto, uma Nós cirurgia estamos convencional. falando aqui, quem está filmando a gente é assim. É, uma cirurgia convencional. E aí ele tem aquilo na cabeça, a pessoa chega de vermelho e vai, pronto. Vamos me operar aqui agora, vamos meter a mão, porque o nosso inimigo é dessa natureza. Ele trabalha também, nós trabalhamos, ele também trabalha. Sim. Preto, por que se usa preto? Uma cor de luto. Hoje em dia, a área de beleza usa muito, porque passa uma questão de formalidade, mas para o ambiente hospitalar que a pessoa está, ela quer paz, ela quer o Preto remete à morte, à Remete à luto, morte, Sim. né? As não. cores, elas transmitem paz, né? Para você ver. As neutras, as As mais neutras, claras, né? Se Com você pega uma certeza. cor assim, muito colorida, igual eu estou aqui cheia de flores, né? A sua cor tom rosa. Então essas cores assim não é muito bom. É bom a gente ir com uma coisa mais clara mesmo. Porque o hospital, até eles gostam, sabia? Até as pessoas, os enfermeiros, a gerência lá, elas gostam que você vai mais tranquilinha. É, sem porque muito... fica mais, como é que eu posso falar assim, administrativo para eles também, né? Sim. E outra, uma vantagem pra gente, passa um pouco mais desapercebido, porque É. sempre tem alguém que quer, normalmente algum jovem que começou a trabalhar no hospital querendo colocar regra em tudo, né? Olha só, esses anos todos, muitos anos a gente faz isso, a gente falando de pacientes adultos e pacientes crianças juvenis neonatal, a mãe está extremamente fragilizada, porque houve uma separação temporária do bebê dela. Ela acabou de conceber, de dar à luz. É o ápice, né? Aí É o ela ápice da Ela ligação. vê por ouvido aquela criança e você chega sem preparo. Vou ser muito claro, Carol, me permita. Sem preparo, você chega lá gritando, vai expulsar o capeta, vai expulsar o tio. A mãe não quer saber, ela quer saber da criança nos braços dela. Ela amamentando. Até as palavras têm que ser palavras, sabe, De vida direcionadas, mesmo, uma direcionada. palavra mesmo, um tom de voz um pouco mais calmo. Com certeza. O nosso tom Que de traz voz paz. é esse, né? Não sei se o áudio está bom, mas nós não costumamos falar alto, nem no nosso dia a dia, o quanto menos com as ovelhas e com os doentes, porque senão você está agredindo, você está invadindo o espaço dele. E vamos lá, Carol. E isso eu já tenho moldado em mim, porque eu falava gritando. Não, mas Agora eu já estou começando a moldar. Mas E é necessário. Aquele ambiente não é dele também, então ele está ali, ele foi colocado ali à força, por uma necessidade. Sim. Então, mas ele está ali obrigado. Você chega, você vai oprimir, mas ali entenda. Com Nós certeza. temos que pensar sempre fora da caixa. É que nem hoje. Hoje eu acordei com uma dor de cabeça sem explicação. A primeira coisa que eu falei pro meu esposo, fecha a janela por causa do som e da leve luminosidade, já estava me incomodando. Imagina o som Assim, da rua, já me incomodou. Imagina quem já está no hospital. tudo né? me incomoda. E às vezes é uma pessoa que ainda nem ouviu falar de Jesus e ela tem que A ouvir com maioria. muito mais amor, né? A maioria. A gente vai visitar, eu pelo menos, eu procuro levar sempre os textos da Bíblia. E a gente está no hospital lá, é a questão da ética, da apresentação. Vocês que trabalham com intercessão, com oração, com acompanhamentos, então há uma sobrecarga e vocês têm que se recompor. E na oração, e o remédio é um coadjuvante muito importante, mas não é a solução. Aí você vai no hospital. Se você não se preparar, você está cansada, com dor de cabeça, ou cansado, com dor de cabeça, e você apenas cumpre o papel. Deus quer que você cumpra o papel e algo mais, amém, na verdade. Buscar no Senhor. Aí, sabe o que vem? Onde eu quero chegar nisso tudo? Nós falamos
do ambiente é propício, a nossa postura, a nossa ética. Tem pessoas que estão lá, ele está, às vezes não está dando atenção, está no celular, o acompanhante, você está ali falando baixo, ministrando naquela pessoa, mas a sua postura, ele vai ver Jesus em você. Não é errado ter um dispositivo móvel, um celular ou tablet com texto, não. Isso é uma ferramenta a nosso favor, tá? A nosso favor. Mas isso não é errado, não. Você não vai atender aquela ligação, falar um problema do seu carro, da sua família. Você, com certeza. Ele quer ser o centro das atenções naquele momento. Com certeza. Ele quer ser o centro. Porque a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente tem deixado até esses detalhes, pegar a gente no culto, na família, na hora do almoço. E se brincar, a pessoa nem percebe que ela está numa visita e faz isso. E a visita não só dentro do hospital, você tem que ir na casa da família. E aí, de repente, não, peraí que eu vou parar para... Aí você começa a discutir um problema, e nós temos problema. Atender um telefone, falar uma palavra de brincadeira que não é para aquele momento. Então, para você entrar na casa de uma pessoa... Entre Efésios, né? Você não pode nem fazer chacota, gente. Não, você tem que investir. Você não está levando o nome de Jesus? Então, ele não está indo com você nesta visita? Então, você está trabalhando para uma pessoa. Um tempo deixa, que é o fazer um trabalho carcerário com umas irmãs lá na Aparecida. Aí elas se prepararam dias, levaram as moedinhas que a mulher usa, aqueles kits, elas foram de jaleco, vocês foram. Sim. Aí eu sou muito perspicaz, eu procuro sondar. Como é que foi? Não, eu fiquei com o coração, mas você não pode, por exemplo, a parte carcerária, você não pode usar tesouras, aquelas... A gilete, negócio que como é que é? Aquela que lixa de unha, mas tem umas que são pontudas. A lima. A lima, né? Não pode. Mas, e os outros capelães ficaram olhando de uma outra entidade. Amém. Mas você o que você... A gente fiz a pele, tirei a sobrancelha do cabelo, mas falei de Jesus. É isso que faz a diferença. E fica marcado, né? Fica marcado. Quando você vai visitar, não importa se a pessoa é evangélica, se ela serve ao Senhor ou não. É uma vida. É uma vida. E naquele dia, irmãos, eu tenho esse embasamento nisso. Por mais que você faça um voo grande, curto, uma viagem de navio, sempre vai ter alguém que está afastado, que duvida, que não acredita em Deus. Dá um exemplo. O avião está passando uma zona de turbulência. 10 minutos, passou meia hora, ele começa a se lembrar do Senhor. E às vezes o avião, meu Deus, a primeira coisa que o ateu, que o ímpio, vai se lembrar do Senhor. E você vai naquele hospital em nome do Senhor. É verdade. Então se capacita. Agora, tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor, que eu achei incrível, e até a nossa organizadora dos grupos de capelania, ela queria estar aqui, né? Ela vai tentar ainda fazer uma visita com vocês no hospital, porque ela quer essa aproximação, né? Sim. Mas a organização do capelão antes visita, tentar saber o máximo da pessoa. Antes é interessante, é bom, não é obrigatório, mas depois que ele sai da visita, para quem, ou para o familiar, ou para a instituição que ele está fazendo parte, ou para quem está de equipe dele, ele manda o nome da pessoa, o horário da visita, o que aconteceu, como é que ela estava de saúde, qual foi o discorrer. Relatório, um relatório completo. Por quê? Te prepara, porque às vezes não é você que vai voltar, é outro, mas ele já pega o que aconteceu. Nós passamos por isso juntos, né? Teve uma pessoa, inclusive, quem indicou pra gente fazer a visita, vai fazer o curso de capelania, foi a primeira a se inscrever. Porque ela falou assim, nossa, um amigo foi pra UTI e eu não pude visitar porque eu não sou capelã. Sou pastora, mas não sou capelã. Porque existe diferença, tá? Existe. Aí... Um capelão, ele tem mais acesso que o pastor, o padre. O capelão ele é habilitado para fazer todo tipo de visita. Existe diferença entre visitação e trabalho. O capelão ele se capacitou, se preparou para um trabalho de capelania. O pastor, o padre, ele faz um serviço, eles fazem uma coisa esporádica, uma coisa pontual. Nós somos capacitados para fazer continuamente, tá? Manhã, tarde, noite, madrugada. E aí o que aconteceu foi que
o pastor foi na visita no primeiro dia, mas a pessoa estava passando muito mal e acabou que ele explicou, olha, a gente fez a visita, comecei a preparar o coração dele, mas ele já começou a passar mal, a gente teve que interromper um pouco mais rápido a visita. Estava na UTI. No segundo dia eu já peguei ele mais estável, mas eu já sabia o que tinha acontecido e naquele dia ele já estava com o coração aberto, ele já aceitou Jesus, né? E aí Jesus entrou de uma forma que ele falou assim, olha, tudo que eu tenho lá em casa, que está sobrando, eu quero que doe para quem está passando frio na rua. E entende? Aí tem todo um processo. Sim, sempre tem. Existe a rejeição, existe a aceitação, e às vezes nós somos, infelizmente, conduzidos a um deserto com a permissão para nós melhorarmos, crescermos. Quem sabe, Deus sabe, que aquele possa ser um grande capelão, um bom servo do Senhor. Talvez ele tenha talentos enterrados, que ele vá ser um grande ajudador da obra, Carol. É interessante que ele comentou comigo o seguinte, a minha visão sobre a vida mudou. As coisas que ele dava valor, ele falou assim, agora eu dou muito mais valor para minha família. A gente tem que ser mais escutador, porque ele tem as necessidades, o doente ele tem necessidades psicossociais. O psico é dele, o social, porque ele vê que ele devia ter feito, poderia ter feito mais pela família e não fez. E se ele tiver uma chance, ele não vai procurar fazer. Gente, é Deus. Porque Deus vai estar caminhando por ele naquela caminhada, ali, naquela jornada, e é temporário, porque todo deserto, ele é temporário. Agora, se nós não formos ali ser um instrumento, como é que a pessoa vai sair do deserto? Não, foi bom te conhecer. Aí, sabe, a pessoa que não tem entendimento cristão, ele manda uma música do mundo. Ele promete, nós não prometemos, nós vamos no nome do Senhor. Você sabe o que eu entendi uma vez? Que aí depois eu quero partir para uma segunda parte, que é conversando com a pastora Justa desse apoio. Deixa eu te falar uma coisa, que você falou da questão do relatório, porque é a questão da melhoria. Quando eu fazia o trabalho com a minha mãe, com a irmã Raimunda, ela no Senhor, depois com o irmão Skit, eles tinham um bloquinho, nome, Jussara Martins, data da visita, a hora que você entrou, a hora que você saiu. E a pessoa assinava, não colocava a doença, a patologia, o estado. Passando anos, eu fui aperfeiçoando aquilo. Aperfeiçoando, por quê? Elas visitavam de terça, tinha umas irmãs na quarta, umas irmãs na quinta. Uhum. Aí, anos depois, 4 ou 5 anos depois, o irmão Skit e o outro irmão lá, eram um presbítero e um diácono. E eu era o pajem deles. Eles estavam aquela relação de gente para visitar, mas depois tinha que prestar conta, porque a igreja, ela presta conta, tantas visitações no mês, tantas almas, reconciliações, e o estado emocional daquela pessoa, daquelas famílias. Aí o Senhor foi nos direcionando, e a gente tem no momento mais inusitado, você está arrumando o guarda-roupa, arrumando o documento, você está dirigindo, o Senhor, não, você vai fazer assim, não é loucura, não é besteira. Porque aquela pessoa, ela vai aguardar você no outro dia, ansiosa naquele momento. Aquela oração foi boa, viu? Aquele momento, nossa, eu estava tão com dor, medicamento. Tem vezes que a gente nem lembra mais quem é a pessoa ou a situação, e a pessoa chega na gente e fala, você lembra aquele dia que você foi lá em casa, assim? Ele lembra dia e hora. Eles lembram dia e hora, a conversa inteira, mas nós que... assim, a gente trabalha um pouco com um, aí vai com outro, e com outro, e com outro, o tempo todo nesse movimento, aí o que acontece? Nós, às vezes, não lembramos, e que eles nos perdoem por isso. Mas é normal. É normal, porque são, assim, 50 pessoas que passam na vida. Você cuida de várias pessoas ao mesmo tempo, e você só é uma pessoa. Com certeza. Né? Na pandemia, e você falou diversas capelanias, existe a carcerária, o prisional, e é capelania, você é capela, tá? Alguns chamam de missão, é uma missão de construir uma capela na vida de alguém. A hospitalar, ou a de saúde, missão com jovens, com crianças, com senhores, empresarial, tudo é. A palavra para nós é buscar no Senhor capacitação contínua. Na pandemia, quando nós voltamos do campo, naquele ano eclodiu, estava o ápice do Covid, nós chegamos a fazer no ano 6 serviços fúnebres, né? De pessoas do nosso ministério, de outros ministérios, e ali tinham desviados, tudinho, aí, antes de preparar o texto, a roupa, e aí há aquele choque, a família, um dos casos, a matriarca da família, a mãe, teve Covid,
passou por Senhor, o esposo estava entubado, ele disse, graças a Deus você também, o Senhor não chamou, e os filhos todos desviados. Aí perguntaram, cadê o pastor fulano? Não, ele não pôde vir, mas eu estou aqui, apresentando Jesus à igreja, e ele, tá bom. E a pessoa está naquela fase tão ruim, tão que ela quer brigar com o mundo, quer contender com o mundo. No final, e terminou o serviço, as pessoas ficaram num local diferenciado, num cemitério parque, e depois a gente começou a falar de Jesus. Aí bateu papo, aquela coisa informal, mas é um trabalho de capelania. E aí o que está faltando? Você vai voltar para a Bolívia aqui, dia? Então vai na igreja, vai lá, vai rever os amigos, vamos lá, vou estar te esperando domingo, tá bom? Isso era numa quinta-feira, e o era domingo. O enterro da mãe, aí, mas vai lá, e cadê teu irmão? Ele lá, vamos ficar, vamos conversar. Pois é, rapaz, eu não te conheci nessa época, eu não era pastor lá, mas agora eu sou, e vamos lá visitar, porque essa é a obra do Senhor. O Senhor vai te colocar, Carol, em locais que você não quer estar. Porque a pessoa que era para fazer, naquele dia não pôde, tinha um outro compromisso na diabo, e aí a gente foi lá fazer o serviço. E a gente tem que entender que o Senhor te coloca em locais que você às vezes não quer estar, mas o Senhor confia, Ele acredita em você. E se você não tiver preparado, você vai falar besteira, você vai fazer besteira. É verdade. Não adianta só o querer, né? Tem que se preparar. Tem. E é muito importante nesses últimos tempos, cara, procurar coisas corretas, coisas sérias. Entidades sérias, entidades sólidas, que não queiram vender, porque isso não é comércio, não é vida. Não é. Isso é responsabilidade. Nós vamos, qualquer coisa, a gente vai fazer um casamento. Eu procuro, dias antes de conversar com um casal de noivos, fazer videoconferência. Qual é a sua necessidade? O que você espera? Realmente, para poder ter certeza e preparar e repreparar, porque é do Senhor aquele casal. É do Senhor, porque eles têm que, em determinado momento, eu creio, cara, aquele rapaz que o Senhor te usou para alcançá-lo, ele saiu daquele quadro, ele está nos pés e vai ganhar umas pessoas para o Senhor. A gente tem que pensar lá na frente, não hoje. Eu costumo dizer nesse campo missionário, nessa área de capelania, que está um calor tremendo aqui em Goiás. Ele é bom para o vendedor de sorvete. O cara que vende guarda-chuva não está numa época boa agora. É verdade. Mas no inverno, na época da chuva, o cara do guarda-chuva adora. O do picolé fica com raiva da gente. Com certeza. Ninguém toma picolé. Porque o Senhor sabe a época. Seus tempos, né? A época certa. A época de você que quer fazer, tem um chamado. Eu vou ser muito claro. O medo, a preguiça, a ociosidade não são do Senhor. Rompa o medo, rompa essa questão. E uma coisa que eu estou fazendo agora, até mesmo para poder trabalhar melhor, é a organização de tempo. Sim. A organização de tempo, porque aí você, mas eu tinha tempo para isso, por que eu não organizo para outra coisa? Para ter, né? Você viu aquele último curso que vocês estavam lá organizando lá? Inclusive eu deixei para pagar no último dia porque eu só consegui o dinheiro na véspera. E eu queria não, mas dessa vez a Sara não pôde fazer o que ela ia fazer, ela tinha um compromisso, ela tinha um congresso em vai fazer online agora. Sim. Ou então ela já vai receber o pastor Nova lá, ela já recebe dela. Se Deus quiser. Já como a que está vai se capacitar ainda mais. Amém. Vai se capacitar ainda mais. Por quê? Porque a seara é grande, Carol, é grande. Eu creio que daquela turma que vocês formaram, essa última turma que eu fui formando, eu creio que os irmãos ali estão crescendo na parte empresarial, na parte hospitalar, porque nós temos um chamado e agora ele não só dá eu estou batendo na tua porta, vai, Carol, é hora de você. O que você fez essa tarde, esse momento aqui, essa estrutura toda, é um trabalho de capelania, gente. É um trabalho, não pense que você está montando uma mídia, está montando um simples evento de divulgação, não é. Isso, pessoas serão alcançadas. Eu creio que as pessoas elas precisam saber que existem oportunidades. Pronto, fechou, né? Fechou. Agora. E ela passa. E se você não aproveitar, você perde a bênção. Exato. Infelizmente. Agora, você tem uma pastora que te apoia. E eu vou querer agora falar com vocês nos próximos minutos, que a gente está quase encerrando, gente. Isso. Mas a gente vai falar sobre como que vocês trabalham como casal. Porque a gente sabe que mesmo sendo de 2 nos hospitais hoje, ainda mais hoje, só um sofre. Só um só. Não pode. E quando vocês estão fazendo visita em conjunto, quem fica
o que o outro faz nesse meio. Sim. E tem uma outra questão. E se precisa se ausentar de casa, tá no ambiente de família, acontece uma emergência. Como que a família se porta em relação a isso? Sim. Porque são coisas bem pertinentes ao coração da mulher, né? Sim. Vamos falar sobre isso. Então, pastora, como que vocês trabalham em conjunto e quais são as dicas que você dá para quem é casal ou para quem vai de dupla? Como que eles podem estar, né? Porque às vezes são duas mulheres ou são dois homens, o que eles podem estar trabalhando melhor nisso? Em primeiro lugar, se for um casal como eu e o Júnior, né, que nós somos conhecidos como Júnior e Sara, tem que ter diálogo antes de qualquer trabalho. Tem que ter um diálogo, tem que ter... um diálogo de alinhar o que vai alinhar acontecer, o o que vai fazer. Ok. Né? Você tem que ter um diálogo e tem que estar, como se diz? Vocês querem mais água? Alinhados, né? Alinhados. No caso, porque quando os dois vão para uma casa ou vão para um hospital, igual o hospital ele sobe, ele vai e faz o trabalho, eu fico esperando na intercessão. Uhum. Então, a pessoa tem que estar intercedendo para aquele que foi lá. Mas quando é numa casa, quando é para fazer a visita em outros lugares, numa empresa, eu quero que você venha na minha empresa orar, pastores. Vocês podem, você tem que estar organizando. Então, tudo é agendado, tudo é organizado. Quando a mulher falar, o homem não fala. Quando o homem falar, a mulher não fala. E deixar ser usado ali conforme ele quer. Porque ali você não está fazendo aquela visita sozinho, você está com o Espírito Santo com você está com Deus, Deus está ali te direcionando a quem Ele quer. Você não está naquela casa ou naquele hospital porque você quer, você está porque Deus te escolheu para ser um capelão, para, em primeiro lugar, servo, certo, né? Deus te entregou um talento e você vai granjear esse talento. Capelania é isso, você está granjeando, você está cuidando, você está desenterrando cada vez mais. É igual uma plantinha, você está ali aguando, ela cuidando. Tem uma agenda muito puxada, então a gente faz a agenda semanal, a gente coloca também no celular e a visitação. Aí o que acontece? Ela acompanha as mulheres ou acompanha os homens, mesmo junto, às vezes separado. Uhum. E aí, nós somos uma só carne. Então, eu faço a parte da palavra, ela faz a parte da oração da intercessão. Sim. E aí, o serviço flui. O serviço flui. Mas porque tem o alinhamento, a gente ora. Exato, vocês combinam antes, né? Combinamos. O combinado entre o casal, ele salva todos os trabalhos do casal. Antigamente, porque é normal, tá? O ser humano, ele vai muito... a pessoa, ela tem uma formação. Um pai, uma mãe, ela nasceu mistura dos dois. Mas o marido, a esposa, nasceu de uma outra família. Então, uma mistura. Então, o Tim LaHaye tem um livro maravilhoso, Temperamentos Transformados, né? Que eu recomendo as pessoas que possam ler esse livro maravilhoso. Então ele fala de Pedro, Paulo, uma graça nos temperamentos ali, o fleumático, o colérico, o sanguíneo, né? E a gente, são pessoas diferentes, mas se nós não alinharmos, o inimigo, ele está usando pessoas problemáticas que vão também te atacar no teu ministério da tua vida pessoal, porque você chega em casa muito cansado, você tem que se recompor fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E se você não impor limite, você traz aquele problema dentro da sua casa. E aquele marido, ele tem que entender aquela esposa que está trabalhando e está, assim, uma demanda muito grande. Hoje eu falava para ela, Sara, nós vamos para São Paulo um dia antes, nós viajamos para o campo missionário por causa da questão dos horários de avião, tudinho. E aí Deus foi tão bom que a gente conseguiu adiantar um dos voos, vamos ficar somente umas horas lá, então eu vou aproveitar e vou sair. E vou lá no centro da cidade buscar um material. Ela disse, não vai que não é bom. Aí eu falei para ela assim, aí eu perguntei, mas foi Deus que te falou? Para ela disse, não foi Deus que falou, não. Sou eu que estou falando. Aí disse, tá bom. Por quê? Contrariar não é bom, porque o inimigo pega qualquer coisa e usa contra a gente. É verdade. Qualquer coisa. Mas a mulher, ela tem essa facilidade de radar, né? Mas isso, o que significa isso? É o cuidado. Então, o homem tem que estar pronto para ouvir a esposa e a esposa tem que estar pronta para ouvir o esposo. Exato. Passou uma meia hora e disse assim, então você vai ficar no hotel
umas 8 a 12 horas, eu vou ligar para o rapaz, o motoboy tentar vir lá de São Paulo, não ficar lá em Guarulhos, tentar trazer a encomenda do que eu tenho que deslocar de Guarulhos para São Paulo. Ou seja, mas se você não agir, não tiver o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, aquilo vira uma bola de neve. Você sabe que você está em guerra ali, né? Totalmente. Você tem que evitar problemas, Aí você tem que ter esse filtro espiritual. Ou você vai numa casa, por exemplo, um acompanhamento familiar, e você vai para um trabalho de capelania. Você tem que ter uma palavra já pronta, as anotações. Não pegue na hora, que isso não é, como o Reginaldo brinca, isso não estamos tirando da sorte. Isso não, a gente não é. Gente, não é a cartomante. faculdade de teologia, ela tá com um diferencial de colocar temor, né? De colocar reverência à palavra do Senhor. É isso assim, o pessoal porque a maioria das faculdades de teologia é só o estudo. E essa conversa prática faz a diferença. Tem assim, não, acho que aqui a Bíblia não é achismo. A palavra do Senhor é viva, ela tem vida própria. E a capelania também não é achismo. Não, é pelo contrário. Você já está numa posição. Você é o ferrolho daquele portão. Ou você perde ou você ganha aquela, você mantém aquela ovelha dentro. Com certeza. E aí o diferencial, para nós passarmos para finalizar, a gente tem que andar em comunhão, em concordância, sabe? Porque as coisas fluem e vão bem. Porque se nós não andarmos bem, como é que a obra vai fluir, Carol? Sabe? Eu tô lá no curso, às vezes a gente manda foto, hoje nós tínhamos negócio, então eu mando print, eu tenho que ir lá na pastora Carol, que nós temos que gravar um negócio, depois a gente vai para outro local, tem que fazer, porque aí o Senhor vai abençoando, o inimigo não encontra a brecha da legalidade. Se você não tiver vida notar, como é que você quer trabalhar com a capelania carcerária? As pessoas têm um peso. Não tem condições. E aí é um negócio pesado também. Não pesado. tem. E você tem que estar com o emocional centrado também, porque senão pega pelas beiradas ali. Isso, e e é aquilo que complicado. você leva aquela carga espiritual para você, não pode. Mas Deus é Pastor, bom. uma palavra para as mulheres que querem fazer, então, exercer a capelania ou fazer um curso de capelania, né, para estarem habilitadas. Às vezes a pessoa quer vir até mesmo, às vezes a pessoa nem sabe qual é o chamado dela, mas a partir do momento que ela se instrui, eu fui descobrir meu chamado me instruindo. Sim. Né? Eu fui para assim, eu achava que eu aceitei Jesus e que eu era tal ministério. Eu descobri que não, foi através dos estudos que eu... Não é nada disso. Sim. É outra coisa. Certo. Então, que palavra você daria para as mulheres? Para as mulheres, eu sou uma pessoa que amo cuidar de pessoas. Eu sou uma mulher, né, que amo cuidar de pessoas. Eu cuido de mulheres e o que eu falo para estas mulheres é deixar Deus despertar nelas o dom que já tem, que é o dom de mãe, é o dom do amor, do cuidado, de cuidar mesmo. É uma ovelha, imagina uma ovelha, a ovelha normal, ela não tem ali, aquele pastor, ele não vai chegar à noite, não vai pegar o cajado e vai abrir aquela lã para ver se tem alguma ferida durante o dia, para ver se tem alguma, se está... Vai ter o zelo, se está alimentado, aquele cuidado, se está tendo alguma secreção naquela ferida. Então, assim, eu falo para essas moças e mulheres, para elas começarem a ter esse anseio. E não tem outro local melhor do que se organizar para que as pessoas também no mundo aqui secular, ele não venha fechar as portas para elas. Então, organizando pela capelania, ela já vai ter um estudo, uma organização mentalmente, uma pessoa que já está capacitada, ela vai estar te ensinando a lidar na área empresarial, na área familiar, na área hospitalar. Então, mas a primeira coisa que tem que haver é a pessoa se posicionar para isso. O que é posicionar? É levantar e dizer, eu quero ser uma capelã, eu quero ser uma cuidadora, eu quero ser o que vai. Tá entendendo? Porque às vezes tem o que ajuda,
olha, eu vou dar aqui uma quantia para ajudar na gasolina. Eu vou emprestar o meu carro para te ajudar, Isso. pastores. Ele está fazendo a obra. Né? Tá fazendo Ele a está obra. fazendo a obra. Jesus falou das mulheres, inclusive das mulheres que sustentavam o Coisa é linda, chamado, né? lindo demais. O Novo Elas Testamento. eram não só mantenedoras, elas eram cuidadoras do ministério. Maria, Cuidadora. Joana, né? Era Maria, Joana, a Madalena. Maria de Depois Magdala, teve né? Febe, teve Priscila, tiveram tantas É. outras. Elas iam na frente, preparavam a alimentação, a dormida, e aí o grupo chegava. Jesus já E disse com isso aí. seus bens Com seus também. bens. Com seus bens. Aí aquele grupo saía, E chegavam porque- para arrumar, as outras iam na frente. É e que o as ministério- pessoas pensam que é só o serviço. Não, É, não. e não. O antes, É o com antes, seus depois. bens, e elas organizavam, elas sustentavam eles, os 12 Sim. ali, e mais pessoas. Como nós vamos fazer E para... Deus multiplica. Né? Como nós vamos fazer para fazer um banquete? Ah, eu tenho pão lá em casa, Uhum. né? Eu estava assistindo o The Chosen, Uhum. Os Escolhidos. É. Então, assim, Ótimo. ontem eu estava numa reunião de mulheres Uhum. e ali eu falei, eu chorei o tempo todo com esse filme. Aí, não, pastora, você chorou o tempo todo com esse filme, você estava querendo chorar mesmo, não era não? Eu falei, não, porque falou dele para mim, está falando de algo magnífico. Então eu sinto a presença de Às vezes é uma Jesus. coisa figurativa. Ah, mas é capelão. É importante porque você está sendo útil, sendo algo. Você está se capacitando. Você não sai fazendo de qualquer jeito. Então, quais são as suas palavras agora para a gente encerrar, pastor? Porque são 40 anos de experiência Irmãos, empírica, 20 anos habilitada, né? e a gente... Habilitado, gente, é quando você tem credencial, você fez estudo, você tem certificado, você tem habilitação e apoio da legislação nacional. pra Existe você uma, fazer existe uma lei trabalho. federal. E aí, para finalizar, cada estado tem uma legislação específica. Aqui em Goiás, era como é que chama? Não é agir, não, que a primeira-dama geralmente alvegir. Geralmente ela direciona para os hospitais públicos, mas é uma coisa limitada. A lei federal ela abrange todo o território nacional. Há entidades como a que nós pertencemos, aqui a Carol é uma divulgadora aqui, ela é em nível internacional. Então ela te abre um leque, mas uma visão. A obra é na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, mas é você que tem que se apresentar. Rompa a barreira, meu irmão. Se eu não vou romper por você, é você que tem que romper a barreira. Verdade. A Sara foi para um curso de nós em Pirinópolis, foi orar no congresso lá, pregou acho que 2, 3 dias. Eu fiz aquele curso, a minha mãe estava em casa, e nós fizemos uma ginástica para fazer o curso. E aí, mas no final, sabe, quando você tem aquela sensação, Deus obrigado, que eu sozinho não conseguiria, mas tu me ajudaste e eu rompi, você tem que fazer isso na sua vida. E é interessante, Senão, Carol, quanto passa. tempo de experiência que o senhor tem, o senhor se voluntariou para ficar 8 horas assistindo, 8 a 10 horas assistindo um intensivo do O Babetel curso. que teve recentemente, eu Aham. queria ter ido, não pude por causa da nossa agenda, que é corrida, Aham. e eu queria falar, também estava parte hospitalar. Em abril, infelizmente, nós não estaremos aqui, senão eu estaria lá, nem que não fosse para ministrar, mas seria para apoiar, para carregar um papel, você está sendo útil na obra. A obra não é sua, é do Senhor. Com certeza. A obra do Senhor é serviável, mas sirva Fazer com por prazer. excelência. Sirva com prazer. Sirva, olha, não perca a oportunidade. Não estou fazendo propaganda, porque o crente não precisa disso. Você não precisa de mim, de você. Ele nos quer sendo úteis. Ele não precisa. É para nós, na verdade é para É, nós. é, A gente é, entender que é para Você nós falou mesmo. tudo. Ele está nos concedendo essa honra de ser útil na obra dele e habilitado, capacitado. Não perca a oportunidade, porque os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. É verdade. Sim. Eu acho que é interessante que quando a gente está trabalhando na obra e a gente percebe que Deus permite isso para a gente conseguir usufruir da graça dele, porque se a gente só usufruísse da graça sem o trabalho, a gente ia se sentir mais imerecedor ainda do que a gente já se sente. Sim. É verdade. Entende? É um antídoto para a gente poder absorver a Você graça sabe que dele e no o final, trabalho eu não dele. sei agora, É. você já vai para o 3º ou 4º curso que você está organizando.
Mas tem no final do dia, você está cansado, ou talvez no domingo, você conversa com o pastor, com o seu esposo, e ele diz assim, nossa, Carlos, tem histórias engraçadas, porque acabam tendo situações que com a gente assim, a gente volta rindo para casa, cada situação inusitada que acontece com a gente, e é tão gratificante. É gratificante demais. Agora, e é interessante como a gente vê como Deus cuida da gente, né? Os O mínimos mais detalhes, gostoso, os mínimos por detalhes. mais assim que às vezes seja um suador, né, pra gente fora, a gente chega em casa, nossa, que paz, estamos em casa. Nossa, né? você Então, joga no sofá assim, nossa. passou o dia tão rápido. E dá a sensação de tarefa cumprida, né? Sim. Talvez você não fez tantas coisas assim aos olhos dos outros, mas aquela sensação com Deus é tarefa cumprida hoje, né? Me lembro que uma vez em Recife, lá foi levar mulheres no trabalho, para passar um dia na praia. Nós já vamos nós imagina. E aí o que acontece? A gente prepara o kit de lanche e as mulheres gostaram tanto, a gente alugou o ônibus, Gente, levou. como eles amam. E aí, mas é um trabalho prévio, é um trabalho depois. Saber se elas gostaram, a resposta delas, e era só irmãs. O único homem era o motorista do ônibus. Mas tudo requer esforço, dedicação, Nós tivemos que trabalho. fazer lanche, né? Passamos aqui dormimos tarde. Mas é assim mesmo. É os dois. Deixa eu te agradecer. Pô, Que linda. Deus abençoe a senhora. Vocês tenham uma Obrigada. boa viagem Amém. também, tá? Amém. E a gente vai fazer mais trabalho de vídeo Muito. online. Carol, podemos orar Obrigada, com vocês pastor. aqui por nós? Amém, amém. Vamos orar também para o pessoal receber uma oração Amém. em casa. Na sua Amém? casa, para quem está atrás da câmera, porque a oração ela rompe fronteiras, ela rompe verdade. barreiras, ela vai sair querendo o Senhor, que o Senhor quer, querendo nós ou não, milhares serão alcançados. Amém. Hoje, amanhã, depois, no dia do Senhor Amém. serão alcançados. Amém. Amado e soberano Deus, Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela honra, pela dádiva de podermos contribuir na Tua obra e no Teu reino. Pai, no nome de Jesus, abençoa a senhora Carol, abençoa o pastor, a vida, a casa, o ministério deles como um todo, Senhor, não como partes. As pessoas que estão ajudando, cooperando, também são cooperadores da Tua obra, Senhor. Muito obrigado. Nos sentimos honrados, Senhor. Ganhamos o dia, ganhamos a semana, porque a Tua palavra hoje foi falada, o amor de Jesus. A igreja é cristocêntrica, Tu és o centro, meu Pai. E a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. Alcança essas pessoas no nome de Jesus, porque nós, Senhor, já estamos sendo abençoados. Nós assim oramos no nome santo, maravilhoso e poderoso que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós Jesus amamos. Amém? Amém. Deus abençoe. Então, Fique em paz. pesquisa mais sobre capelão e aprenda o universo inteiro a seu dispor. Você já é um capelão, você nasceu capelão. Não nasceu. Já nasceu. Amém.